creio que é a minha vez neste momento, portanto, eu fui moderador da sessão 4, para refrescar a memória, a sessão 4 era sobre, ou foi sobre, a preparação da língua portuguesa na era digital, mas eu acho que tenho de dizer qualquer coisa aqui, primeiro, ao José Manuel Araújo. A sessão dele não foi a melhor. Acho que isso foi uma jogada desesperada dele, porque, na verdade, a sessão melhor foi a minha. Porquê? Porque, como todos viram de manhã, nós tínhamos uma arma secreta, da qual eu estava completamente ignorante, deve ter sido qualquer coisa preparada ali pela Cristina, que foi termos não 4 painelistas, como estava previsto, mas sim 5. Portanto, apareceu uma arma secreta, um quinto painelista, que, de maneira magistral, e a qual eu não consegui ultrapassar em termos da sua clareza e da sua incisividade, fez uma apresentação da importância e da premência do tema do meu painel, que foi a Presidente do Camões, a professora Ana Paula Laborinho, a quem muito agradeço a contribuição para ter tornado o nosso painel diferente de todos os outros, porque nós contámos com 5 elementos, em vez dos habituais 4 que todos os outros contaram. Logo por aí começámos a ganhar e, portanto, peço desculpa, mas o nosso foi melhor. E, portanto, daí para a frente foi sempre a somar pontos e portanto, com esse enquadramento, o nosso objetivo na sessão era de equacionar os desafios, as oportunidades e as possíveis linhas de ação em termos da preparação da língua portuguesa para a era digital. Portanto, para isso, nós contamos com a extraordinária contribuição dos nossos quadros, que eu peço a vossa atenção e paciência para que eu os possa apresentar brevemente, porque acho que eles merecem esse destaque. Portanto, contamos com a Ana Neves, que está ali. Ana, é aquela senhora ali. A Ana Neves, que é diretora do Departamento da Sociedade de Informação da FCT, que é a principal agência financiadora da investigação e inovação científica em Portugal. Contamos com a Amália Mendes, que é investigadora no Centro de Linguística da Universidade de Lisboa. Contamos, está ali, Amália, aquela senhora. Contamos com o Hilário Fontes, que tem a posição de administrador no Departamento de Língua Portuguesa da Direção-Geral de Tradução da Comissão Europeia, ali, Hilário. E, finalmente, mas não com menos brilho, contamos com o João Graça, que é o Chief Technology Officer de uma startup que se chama Unbubble. Portanto, traduzido literalmente para português, desbabilizar. Ok? Portanto, deveu-se a eles excelente desempenho da nossa sessão, que ganhou a Palma de Ouro, certamente, não tenho nenhuma dúvida. E, portanto, nós tivemos estas 4 contribuições que não foram contribuições avulso, nem foram encadeadas aleatoriamente. O que nós tivemos foi diversas perspectivas que foram variadas, bastante diversificadas e abrangentes. Tivemos a perspectiva da administração pública do ponto de vista do planeamento, da investigação e da inovação. Tivemos a perspectiva académica, tivemos a perspectiva empresarial e tivemos também a perspectiva dos utilizadores finais, também do ponto de vista da administração. Portanto, em termos... Agora está aí uma... Não, eu posso usar palavras em inglês, não posso. Está aí uma buzzword que é, em termos da cadeia de valor, ok? Tivemos o planeamento da investigação e da inovação, tivemos quem faz essa investigação, tivemos quem usa os resultados tecnológicos dessa inovação e dessa investigação e, finalmente, tivemos quem faz dinheiro com esses resultados. Portanto, a Ana Neves, a Amália, o Hilário Fontes e, finalmente, o João Graça. A Ana Neves vem-nos trazer
notícias da sua atividade como diretora do Departamento de Sociedade de Informação, deu-nos conta das várias iniciativas e dos vários temas abordados, ligados à preparação da língua portuguesa para a área digital, que contaram com o contributo, contaram com a liderança e a decisão do departamento que ela dirige. Ela falou-nos, a Ana Neves falou-nos de um projeto que foi de longa duração e que trabalhou no sentido de preparar vários recursos linguísticos, tanto do ponto de vista do conjunto de dados como do ponto de vista das ferramentas de processamento, que foi a Linguateca. Trouxe-nos também o exemplo da aplicação da tecnologia para apoiar a população com algum tipo de desvantagem, no caso, uma aplicação que consiste na interpretação automática de texto e voz para linguagem gestual, num avatar, portanto, num bonequinho que reproduz em linguagem gestual aquilo que nós introduzirmos como texto no teclado. E, finalmente, como um terceiro exemplo dos resultados e dos frutos do trabalho de planeamento desse departamento, tivemos notícias do desenvolvimento de sistemas de reconhecimento e síntese de fala em língua portuguesa. E contámos, deixem-me dizer isso, contámos com demonstrações ao vivo, com um PowerPoint a ser projetado e com um projetor. Portanto, aí também marcámos pontos. Depois... Mas não era maior que esta tela, não? Não, mas a sala também era mais pequena. Depois, e tínhamos a sala cheia. Depois ouvimos a Amália Mendes. A Amália Mendes vem-nos dar conta de duas coisas. Em certa medida, da sua experiência pessoal mais próxima e direta com o desenvolvimento de recursos linguísticos e de ferramentas de processamento. Isto é um jargão nosso. Os recursos linguísticos são conjuntos de dados, como corpos, como coleções de textos anotados linguisticamente, léxicos, etc, etc. E as ferramentas são analisadores sintáticos, são analisadores semânticos, etc, etc. E, portanto, vem-nos dar conta da complexidade e da sofisticação e da falta de financiamento que existe para esse trabalho. E a sua outra grande contribuição foi trazermos algumas notas acerca das conclusões e recomendações mais importantes de um livro de que ela foi coautora, que é o Livro Branco sobre a língua portuguesa na era digital, em que uma das contribuições desse livro foi estabelecer uma panorâmica comparada de 30 línguas europeias, em que cada língua foi analisada debaixo de uma grelha idêntica, de acordo com uma série de parâmetros e de critérios partilhados, e depois esses resultados foram postos numa tabela comum, de onde conseguimos ver, e está lá no livro, o posicionamento relativo das diferentes línguas em termos da sua preparação tecnológica para a era digital. E, apesar da língua portuguesa ser a quinta mais falada no planeta Terra, e no planeta Terra existirem estimar-se que existam cerca de 7.000 línguas, portanto temos uma posição absolutamente única e privilegiada, a língua portuguesa, nessa tabela, aparece no fundo da tabela, alinhando com línguas com muito menor expressão e, portanto, previsivelmente menos trabalhadas e que não se esperaria que tivessem tão trabalhadas como outras. Daí, seguimos para a apresentação do Hilário Fontes, e o Hilário Fontes vem-nos dar conta do trabalho feito ao nível do Departamento de Língua Portuguesa, na Comissão Europeia, com a tradução automática. E vem-nos trazer notícias, quer do trabalho que eles fizeram ao longo dos últimos anos, em que dinamizaram e lideraram na Comissão Europeia a reintrodução da tradução automática como instrumento de trabalho e de auxílio para os que, a certa altura,
essa utilização foi descontinuada. Eu não sei se posso reproduzir aqui os detalhes. Posso? Portanto, a Comissão Europeia usava um sistema adquirido a uma empresa comercial, que era o Sistran, e que, por razões de ordem diversa, incluindo a litigância judicial, em que a Comissão Europeia foi condenada a pagar uma indemnização à empresa, houve uma decisão de descontinuar a utilização desse sistema e, por consequência, de qualquer outro sistema de tradução automática daí para a frente. Foi o Departamento de Língua Portuguesa que foi responsável, faz lembrar aqueles filmes assim, de guerra, em que depois há aquele soldado raso que, às escondidas do sargento e do capitão, acaba por ter uma iniciativa que resolve a batalha e ganha a guerra. E, portanto, eles, paulatinamente, à margem de decisões superiores, mas sem também violarem nenhum princípio fundamental de boa convivência lá dentro, instalaram, desenvolveram um primeiro protótipo de tradução automática baseada em estatística que teve tal sucesso que arrastou todos os outros departamentos das outras línguas a utilizar esse sistema também, e é o que eles usam hoje em dia. Portanto, tivemos essas notícias, que são notícias que nos enchem de orgulho, certamente. Há notícias que nos enchem de orgulho, são a maior parte delas, eu creio. Esta é certamente uma delas. Eu vou repetir aquilo que disse lá, durante a sessão. Eu comecei a trabalhar em 1988, em tradução automática, num projeto da Comissão Europeia, que foi o Eurotra. Não havia internet, não havia e-mail, não havia nada disso na altura. E, enfim, mas isso não impedia que a informação circulasse, muitas vezes, sob a forma de papel e de fotocópias de coisas engraçadas. E as pessoas que aqui estão, que são dessa altura e que trabalham na Comissão, e já trabalhavam nessa altura, certamente se lembrarão, porque na sala havia pessoas que se lembravam de um cartoon que circulava, enfim, na Comissão e também no nosso projeto, que era caricatura de cada nacionalidade. Portanto, havia um português, um grego, um alemão, um espanhol e por aí fora, em que essa caricatura ilustrava o estereótipo de que a comunidade europeia tinha acerca desse povo, digamos assim, sem qualquer, enfim, encobrimento. E claro, lá vinha o alemão com uma atitude rígida, já não propriamente, porque eu só fixei do português, é óbvio, o grego desorganizado, o espanhol com a sua raiva, etc. E sabem qual era a caricatura do português? Era um senhor com um machado a bater violentamente num computador, a tentá-lo destruí-lo, com a legenda por baixo, "Eat the key". E, portanto, era assim que nós éramos vistos em 1988. Éramos completamente iliterados em tecnologia e, certamente, é com muito orgulho e é com muito regozijo que nós ouvimos estas notícias da equipa do Hilário e da Cristina, que verdadeiramente dão cartas e arrastam os outros no caminho, enfim, do progresso tecnológico. A outro conjunto de notícias que o Hilário nos trouxe, também muito positivas, é de que a Comissão Europeia, neste momento, oferece de forma gratuita, disponibiliza de forma gratuita esse sistema de tradução automática, que é conhecido como MT@EC, portanto, MT@EC. E essa é a parte boa da notícia. A parte menos animadora é que até agora ninguém se prontificou diligentemente a usar essa oferta. Portanto, fizemos um diagnóstico e percebemos onde seria o introdutor mais provável para isto. Parece ser a AMA, portanto, a Agência para a Modernização da Administração, e, portanto, fizemos um pacto de sangue ali e dissemos: quem estiver aqui da AMA, nós vamos persegui-lo durante o coffee break e até ao fim da conferência, e havemos de o caçar e havemos de evangelizá-lo para o tornar o nosso campeão a favor desta causa. Portanto, não sei se aqui está alguém. Se estiver e não quiser ser caçado, pode sair entretanto. Se mantiver, pode ter a certeza que nós vamos atrás. Portanto, isto foi o Hilário e, finalmente, ouvimos a apresentação do João Graça. O João Graça, há que dizê-lo, já como dizia o outro, metade da apresentação dele foi em inglês, metade em português. Ele não se deu conta disso, eu dei-me,
E a audiência toda se deu conta disso. Eles são todos tradutores, ficaram horrorizados. Eu sei porque eles me vieram dizer a seguir. Mas não há aqui nenhuma tentativa, tenho a certeza absoluta, não há aqui nenhuma tentativa de exibição social. Pura e simplesmente, nós vivemos imersos 8 horas por dia, 10 horas por dia, às vezes 12 horas por dia, que é o tempo que a gente trabalha por dia nisto, e nós só lemos documentação em inglês, só lemos artigos em inglês, e acreditem, muitas vezes nem nunca parámos para pensar qual seria a tradução daquele termo técnico. E quando falamos em público, não vem, não está automatizado, nem sabemos dizê-lo. Portanto, o João Graça vem-nos falar desta startup que é a Unbabel, que tem um objetivo muito interessante, portanto, ele equacionou a coisa desta forma. Nós temos a tradução feita, que tem de ser de altíssima qualidade, desejavelmente a 100%, e essa tem de ser entregue a seres humanos. E temos tradução, da qual nós só precisamos dela para ter uma ideia do conteúdo do documento, e é isso que podemos ir às ferramentas livres que estão disponibilizadas online, os diferentes motores de busca, associados aos diferentes motores de busca. Mas existe uma imensa zona, que ele chamou cinzenta, entre as duas coisas, em que a tradução não pode ser a tradução que é oferecida dessa forma, sem grande qualidade, mas também o seu valor comercial é tal, enfim, o processo de negócio em que aquilo está envolvido é de tal ordem que não suporta os custos do que precisa de ser traduzido por um tradutor humano. E, portanto, eles identificaram esse nicho de negócio e o que eles fazem é o seguinte, portanto, esse nicho de negócio tem a ver com, por exemplo, traduzir e-mails. O exemplo que o João deu foi, eu tenho a minha casa disponível num site, minha casa é no Algarve, disponível num site para alugar para férias, e de repente alguém me escreve em checo. Eu gostaria, ou escreve em inglês, mas eu percebo que ele é checo, e eu gostaria de lhe responder, não em inglês, mas em checo, porque, diz o João, isso aumenta a satisfação dos clientes e a fidelização. Mas eu não tenho nenhuma segurança de ir aos tradutores que estão aí online, por lá, traduzir e devolver a resposta ao meu cliente, porque pode ser pior a emenda que o soneto. Mas também não posso pagar, como ele diz, 10 cêntimos à palavra a um tradutor humano para me traduzir um e-mail, porque senão ia-se uma porcentagem do valor que eu ganho com o aluguer da casa nisso. Então, é esse mercado que eles têm como alvo, sites e outras coisas mais transientes, natureza mais transiente. E então, como é que eles fazem? Eles fazem o seguinte, tirando partido de uma série de ferramentas agora não sei a tradução para português, crowdsourcing, ok? O que é que eles fazem? Correm os pedidos dos clientes numa primeira passagem sob um tradutor automático e depois enviam isso particionado para diferentes pessoas que são os colaboradores deles, que depois fazem a revisão. O processo é muito mais detalhado, mais complexo do que isto. O João teve a gentileza de nos descrever o processo, portanto, envolve complexidades não só tecnológica e do ponto de vista da tradução, mas também de todo o sistema organizativo e de gestão da equipa que está por trás disto. E, portanto, pelo que nós percebemos, a empresa está aí a bombar e está aberta à colaboração de mais pessoas que estejam interessados. Não sei se as pessoas que estão aqui nesta conferência hoje serão pessoas que, pelo seu perfil profissional, estejam interessadas nisso, mas fica a palavra, o passo-a-palavra. Portanto, foi isto que nós fizemos. Como vocês terão percebido, tivemos uma gama, um espectro largo de notícias de diferente natureza, as piores e as melhores. Portanto, as piores com as notícias acerca da desvantagem competitiva em termos de preparação para a era digital da língua portuguesa quando em comparação com outras, e as boas notícias de pessoas que fazem avançar a aplicação da tecnologia a esta área da tradução, como é o caso da experiência com a tradução automática e estatística na Comissão Europeia, ou como é aqui o caso da Unbabel
tentando inovar neste nicho de mercado. E, portanto, eu encerro aqui esta síntese. Eu acho que o José Manuel agora já não tem mais nada para dizer, está completamente arrumado, o nosso painel foi o melhor. Muito obrigado.